Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi, porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecerei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. As Escrituras sempre distinguem entre pecado e pecados. Nós vemos isso em Romanos, por exemplo, que os primeiros capítulos de Romanos tratam do pecado. E depois, dos 5 em diante, se não me engano, começa a tratar dos pecados.
Porque quando fala o pecado, ele está falando de nosso estado, daquilo que herdamos do primeiro homem, Adão, o pecado. Nós nascemos com o pecado. Não é que nós nos tornamos pecadores quando pecamos pela primeira vez ou quando transgredimos pela primeira vez. Nós temos essa natureza em nós, o pecado em nós, e nos leva a pecar. E aqui trata dessas duas coisas. Se dissermos que não temos pecado, isso aqui se nós negarmos que temos a natureza pecaminosa, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. E o segundo, se confessarmos os nossos pecados, aí é quando a gente são os frutos da nossa condição. De pecado nos leva a cometer pecados. E se nós negarmos, mesmo aceitando que temos o pecado, a natureza pecaminosa, dizemos agora que porque somos salvos não pecamos mais, também nos enganamos a nós mesmos. Porque mesmo nós estando salvos dessa condição, né, que o velho homem está morto em Cristo, nós ainda temos ele ativo e podemos pecar. E a solução para isso é Cristo. E é interessante porque aí mostra, então, os dois aspectos da obra de Cristo. Ele como nosso sumo sacerdote e ele como nosso advogado. Como sumo sacerdote, ele veio, ele já resolveu o problema da nossa condição, do pecado. Cristo morrendo na cruz, com seu sangue derramado, tirou o pecado do mundo. Presta atenção que João Batista não fala, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados dos pecadores. Ele tira o pecado do mundo. Ele veio erradicar o pecado do mundo. Isso é, ele veio botar um fim nessa raça caída, começada em Adão e que se segue até hoje. Cada ser humano que nasce é descendente dessa raça condenada, porque tem o pecado. Ele veio tratar disso, e tratou. Mas também ele trata dos pecados. Como sumo sacerdote hoje nos céus, ele está lá, nessa posição, por nós, que nós temos a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e também como advogado agora. Quando nós caímos em pecado e confessamos, ele intercede por nós como advogado, que é o que diz aqui, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 1 fala, do capítulo 2, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai. Isso é com respeito aos pecados. Así que en versículo 8 fala de pecado a naturaleza. Versículo 10 es objeto, el acto de pecado. Y versículo 9 es importante, hermanos, porque como el hermano explicó esta mañana, no fala, versículo 9, de perdón judicial, es perdón gubernamental, o perdón de gobierno de Dios en su familia. Administrativo, sí, lo mismo. Versículo 7 fala da sangre de Cristo que limpia, que purifica de todo pecado. Ese sí es judicial. Ahí. Importante. Única cosa que puede limpiar o pecado diante los ojos de Dios es la sangre de Jesucristo. Y es una vez para siempre para un creyente. Nosotros pecamos, ahora necesitamos la limpieza de la palabra, el agua de la palabra. Y la palabra llega al corazón. Y me doy cuenta que estoy mal en mi actuación, que he pecado. Entonces confieso. Y confesar es mucho más que pedir perdón, ¿no?
Hay personas que piensan que debemos pedir perdón. No, tenemos perdón. No pedimos perdón, ya tenemos perdón. Nota capítulo 2, versículo 12. Filhos, escribos porque por su nombre vos son perdonados los pecados. Son perdonados los pecados. Pero lo que necesitamos hacer no es pedir perdón, sino confesar. Y confesar es mucho más que pedir perdón. A veces doy como ejemplo, si Linneo y yo estamos andando bien y tal vez me peco y le doy un soco. ¿Ahora hay comunión, hermano Linneo? ¿Ah? ¿No hay comunión? A morte. Ahora veo que está mal conmigo. No quiero que sea así conmigo. ¿Qué voy a decir? Si digo, perdóname, no estoy pensando en mi culpa, estoy pensando en su actitud de él, ¿no? Dios ya ha mostrado que está dispuesto a perdonarnos. No necesitamos pedir eso. Pero lo que tengo que hacer es decir lo que yo tengo feito para você, hermano, está mal. Reconozco. Esa es confesión. Eso es lo que Dios quiere. Y solo cuando hay esa confesión, hay perdón gubernamental. O, ¿cómo dijo? Administrativa. ¿Qué palabra usaba, hermano? Administrativo. Ajá. Es como yo, en mi familia, tengo un filho y digo, no vas a salir esta noche. Y me desobedece, sale. Después entra y ve que yo estoy triste para con él. Y él dice, Pai, tal vez he ofendido en algo, perdóname. ¿Está bien? No, no está bien. Yo quiero que él reconozca lo que te han hecho y que lo diga. Esa es la base de que puede otra vez haber restauración. Y veo importante eso, hermanos, porque muchas veces no queremos llegar al punto de confesar que he hecho mal en mi vida. Es importante para restaurar la comunión. No perdemos la salvación, pero sí la comunión se pierde. Con un pecado, por más que es pequeñito, una mentira. ¿Puedo hablar una mentira y tener comunión con Dios? No es grande. ¿Me vas a condenar por una pequeña mentira? No hay comunión, hermanos. Hasta que reconocemos y confesamos, recién podemos voltar a comunión. Importante, hermanos. Conceito de pequeno pecado uma pequena, foi só um negocinho de nada, tal. E realmente nós temos essa tendência de não querer confessar. A gente fala assim, tenho sido errado em algumas coisas, tenho andado, mas o pecado que trouxe a desgraça para toda a raça humana não foi um assassinato, um roubo, foi uma desobediência a um simples não coma do fruto. E trouxe a morte para todos. Então, o tamanho do pecado, na realidade, é nós que colocamos. Porque, de fato, qualquer desobediência a Deus é pecado. Tudo que é feito de sua própria vontade é pecado. E confessar pecado é uma coisa que leva à restauração. Reter o pecado nunca leva à restauração. Há um salmo que fala, enquanto retive o meu pecado, a mão do Senhor pesava sobre mim. Confessei o meu pecado e acabou. E confessar o pecado é assim, olha,
confesso que eu tenho feito algumas coisas erradas. Não, ele quer de você a confissão do que você tem feito, que você reconheça, eu fiz isso, isso, isso. Eu fiz quando foi pedido para não fazer. Eu sabia que eu não devia fazer, eu fiz minha própria vontade. É isso que é uma confissão verdadeira. E muitas vezes a gente leva apenas achar que lágrimas derramadas é sinal de confissão. Não é. Não é, porque Judas chorou também quando errou. Se arrependeu, diz a palavra, né? Mas o arrependimento que levou à morte, não à restauração. Arrependimento que leva à restauração é o coração contrito e consciente de que causou uma afronta a um Deus 3 vezes santo. Enquanto o homem não faz isso, ele fica na sombra da sua consciência abafada, que nunca leva à restauração. Só leva a mais coisas mais tarde. Vai aparecer de novo o pecado. Enquanto ele não é confessado, ele vai se manifestando. Lógico, eu dizer para você que alguém que confessou o seu pecado nunca mais faz aquele pecado, pode fazer de novo. Mas o que eu digo é que se não é confessado o pecado, ele continua ainda nas nossas consciências. E nós podemos até tentar abafar, de ficar mais tempo de joelho, de ler mais a Bíblia, mas não confessando, o joelho e a Bíblia lida não vai trazer nada de restauração, enquanto não houver confissão. É uma questão de o homem se reconhecer diante de Deus aquilo que ele realmente é, porque então Deus pode entrar e ajudar. Do contrário, Deus é santo, ele não vai trabalhar com alguém que ainda tem no seu coração um pecado não tratado. E a consciência é uma coisa que pesa dia a dia em nós. Cada vez que cometemos falhas, nós sabemos quão distante nós ficamos de Deus, o quanto que nosso coração se afasta e a restauração só pode ser consumada após a confissão. Important to see the work of the Lord as our advocate begins as soon as we have sinned. É importante nós acentuarmos aqui que o trabalho de advogado do Senhor se inicia no exato momento em que nós pecamos. It does not depend upon it doesn't depend upon our prayer. Ele não depende de nossa oração, but our confession is a result of his advocacy. Mas a nossa confissão é resultado da sua advocacia. And another point we should remember, not only the act of sin in my life, but also the state of soul that led to it. E outra coisa que é importante nós acentuarmos é que não é só o ato do pecado que deve ser considerado, mas o estado de alma que me levou a cometer esse pecado. I've been careless in my walk. Eu tenho sido descuidado no meu andar. And I need to go back and judge the root. Eu tenho que voltar atrás e julgar a raiz do problema. That is a painful thing to do. E isso é uma coisa muito dolorosa de fazer. You see it in the life of Abraham. Vê isso na vida de Abraão. He deceived different ones about his relationship to his wife. Ele enganou algumas pessoas com respeito à sua relação com a sua esposa. He did it in Egypt. Ele fez isso no Egito. But later on in his life, he did the same thing again. E mais tarde em sua vida ele fez outra vez a mesma coisa. So we need to judge the root that led to the fruit. Assim nós precisamos ir até a raiz daquilo que levou a produzir esse fruto. Where it comes from. De onde veio isso? And though we do not get rid of the root, se nós não nos livrarmos da raiz, we are to keep that old nature in the place of death. Nós temos que manter aquela velha natureza no lugar de morte. And actually, in the scriptures, God doesn't forgive sin. E de fato, nas escrituras, nós vemos que Deus não perdoa pecados. That may surprise some of us.
Isso pode ser uma surpresa para muitos de nós. He doesn't forgive that old nature. Ele não perdoa aquela velha natureza. He condemns it Ele a condena in the death of Christ. na morte de Cristo. He puts it away entirely from his sight. Ele põe totalmente para fora de sua vista. And there's no improvement. Não há melhoria. God doesn't even try to improve it. Mesmo Deus não tenta melhorar o homem. He condemns it Ele o condena in the death of Christ. na morte de Cristo. So not only are our sins put away, Assim, não só nossos pecados são colocados de lado, all that evil fruit that resulted from the old nature, todo aquele fruto mau que é resultado dessa velha natureza. but the old nature has been judged in the death of Christ. Mas a própria velha natureza foi julgada na obra de Cristo Jesus. And we are to reckon with God. E nós devemos a concordar com Deus As to the state of the old nature now. com respeito ao estado da velha natureza agora. It is now condemned, Está agora condenada. and we are to keep it in the place of death. E nós devemos mantê-la nesse lugar de morte, So that the new nature may be manifest. para que a nova natureza seja manifestada. Es por esto que fala aquí, hermanos, que en versículo 9, cuando confesamos, no solo Él nos perdona, pero también nos purifica. Aun como creyentes, cuando pecamos, no podemos limpiarnos. Lo que podemos hacer es confesar. Y el Señor perdona y limpia. Importante. Muchas veces veo personas que se han extraviado, se han ido por su camino y después dice, un día quiero corregir mis errores y voltar al Señor. No, nunca pasa. ¿Qué dice el Señor? Confiesa. Dígale todo al Señor. Entonces, el Señor es el que perdona y limpia. Importante punto, hermanos. El capítulo 2, versículo 1 nos fala, si decimos, mis filhos, estas cosas vos escribo para que no pequéis. No hay excusa para el pecado en la vida del creyente. Como hermano te han dicho, si pecamos, pecamos porque queremos pecar. Es un acto de la naturaleza de pecado en nos, que es enemigo de Dios. No hay excusa por el pecado. Y el Señor dice, no peques. No es característica de un filho de Dios pecar. No es. O homem, o incrédulo, ele peca porque ele é escravo do pecado. O cristão, quando peca, peca na luz. Porque ele já tem a luz. Ele peca consciente do que ele está fazendo. Nenhum cristão pode falar assim, eu não sabia. Foi um deslize. Foi um momento de fraqueza. Ou alguém me levou a fazer isso, sabe? Porque, aliás, diga-se de passagem, alguém me levou a fazer isso, é a desculpa, né, que o primeiro homem já deu, né? A mulher que tu me desse, ela me deu o fruto e falou para fazer. Não fui eu. É Deus e ela, mas eu não. É isso que nós fazemos. Nós vemos isso na criança da mais tenra idade. Você fala, não faça isso. Não fui eu, foi ele. É a primeira atitude que a gente tem. E isso é muito do ser humano. Então é muito interessante nós entendermos que o pecado nos leva a produzir essas coisas e nós, como cristãos, quando pecamos, pecamos na luz.
Ninguém vai dizer, não sabia. Ou, foi um deslize, ou um momento de fraqueza. Pode até ter sido, mas fez com consciência. E ninguém peca, estando em perfeita comunhão com Deus, no minuto seguinte já pecou. Ninguém. É um processo, como o irmão falou, em que o seu estado de alma e de espírito leva você a isso. Quando nós cometemos o pecado, seguimos um caminho que nos leva a pecar, é porque foi um caminho longo até chegar ali. E falta dizer, quando pecamos, como cristãos agora, quando pecamos na luz. Já foi mencionado de manhã, mas e os irmãos estão tocando nesse assunto de novo, que é o versículo fala assim: se alguém pecar. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Fala assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E agora ele não fala assim. E quando alguém pecar, não está escrito isso. Aliás, eu queria ler um versículo em Levítico. Obrigado. Não precisa, obrigado. Levítico capítulo 5 fala do sacrifício. Aqui ele vai falar do sacrifício pelo pecado também. Vai falar de sacrifício pela culpa. E na nossa versão, em outras versões também, ele traz a palavra aqui, quando. Capítulo 5 de Levítico, versículo 1. Em outras versões fala assim: e quando alguma pessoa pecar, esse quando não é certo. E se alguma pessoa pecar. Queria relacionar isso a esse versículo em 1 João, porque havia o sacrifício ali, né? Mas não que necessariamente a pessoa tivesse que pecar, fosse obrigatório que ela pecasse. Porque, voltando lá para 1 João 2, ele estava escrevendo aos filhinhos dessa maneira carinhosa que ele se referia aos seus filhos na fé, aqui nesse versículo, meus filhinhos. Ele estava escrevendo assim: para que não pequeis. Essa é a instrução. Agora, havia uma possibilidade. Então, e se alguém pecar, temos um advogado, um paracleto, consolador, para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, reforçar isso que os irmãos estão falando, porque a palavra ali é se. E mesmo em Levítico, em vários lugares que a gente encontra quando, não é quando, é se também. Pensar que o se é condicional sempre, né? Ele fala, e se alguém pecar? Não é mais se alguém pecar, é se e se alguém pecar. É mais ou menos que nem quando alguns fariseus vieram questionar o Senhor Jesus para tentar fazer ele cair em alguma palavra, questionar sobre o casamento, o divórcio. Eles vieram com a história lá, né, de quem seria a esposa daqueles 7 que morreu um, casou com outro, e no final de quem seria. E ele falou assim: errais não conhecendo as Escrituras. Nós erramos sempre porque desconhecemos, ou tentamos desconhecer, não levar em consideração a santidade de Deus. Quem é Deus? O que disse Deus desde o princípio? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa, e serão ambos uma só carne. E o que o juntou, Deus não separe o homem. É a mesma situação aqui. Mas, não é mais. E se separar, não se case de novo. É o que diz
em Hebreus. Isso eu digo isso porque em Coríntios, porque uma vez conversando sobre isso, eu ouvi um irmão que falou, não, mas a Bíblia permite que se separe. Eu falei, como? Aonde permite isso aí? Eu falei assim, está falando e se separar, não se case de novo. Eu falei, então a Bíblia também permite que você cometa pecado? Por quê? E se pecar, temos um advogado. Não permite, porque não é esse o assunto. A sentença não tem essa conotação. Mas se acontecer, sabe, tudo bem, nós já temos um advogado. Não é nesse sentido. Porque não é uma coisa sem importância o pecado. É isso que nós temos que entender. O pecado não é um negocinho tão sem importância. Porque se fosse sem importância, não havia necessidade de Cristo vir ao mundo morrer por nós. Não é sem importância, porque para Deus, 3 vezes santo, o pecado é pecado mesmo. E ele trata com o pecado, não assim como vou passar por cima dele, vou esquecer, vou virar a página. Tem que tratar do pecado. Como que se trata do pecado nos padrões de Deus, de santidade de Deus? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como nós não podemos derramar nosso próprio sangue para o nosso próprio pecado, porque ele estaria contaminado também, nós temos que ter um sangue inocente para isso. Então Deus, sabendo disso, envia seu Filho ao mundo para a propiciação pelos nossos pecados. Mas não é uma coisa, se pecar, ele é nosso advogado. Não, você tem que entender que esse pecado que você deliberadamente na luz cometeu é uma afronta para aquele seu Salvador que você lembra todo dia, no primeiro dia da semana que ele morreu por você. Para Deus tem valor, sim. Tem muito valor essa obra. Nós, às vezes, fazemos da obra de Cristo uma coisa assim, talvez não tão de valor, mas para Deus é. E nós temos que entender o que é a santidade de Deus. O pecado contamina e fala contra a santidade de Deus. Agride a Deus, num ponto em que nós não conseguimos entender direito. Porque se entendêssemos, estando na luz, levaríamos o velho homem no seu lugar de morte constantemente. Mas somos convidados, tanto em Romanos, quanto nas cartas aos Efésios, ele fala de considerar, em Colossenses também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos também, Romanos 6, né? Deus por nosso abogado. En Apocalipsis 12 dice que el diablo nos acusa diante de Dios día y noche. Y cuando ve un fallo, un pecado en un creyente, él va a presencia de Dios a acusarnos. Pero a la diestra de Dios está uno, hermanos, que tiene sus manos y sus pies traspasados. Y él levanta su mano y dice, un momento, yo morí por él, yo pagué a conta, yo voy a tomar su caso. Satanás no puede tocar a ese. Hermanos, si no fuera por eso, estábamos arruinados completamente. Gracias a Dios, nuestro abogado. Pero es a la vez a propiciación. Esa palabra es muy preciosa, hermanos. Es aparte de la obra de Cristo que es para Dios. Muchas veces falamos que Cristo murió por nosotros. Es verdad. Pero Cristo también murió para Dios. Porque el pecado puso en duda la justicia de Dios. Pero cuando Cristo murió, Él vindicó, esa palabra, vindicó las justas demandas
de Dios en contra de nós, a tal punto que Deus pode agora perdonar ao pecador sem comprometer sua justiça. Essa é propiciação. Cristo murió para Deus. Ele é a propiciação por nossos pecados. E não só para os nossos, mas também para todo o mundo. Quiere dizer, podemos pregar o Evangelho e dizer a todo o mundo, pode ser salvo porque Cristo pagou a conta. Pero no es correcto decir que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Nunca dice la palabra eso. Él es el propiciación por los pecados de todo el mundo. Pero como sustituto, solo pagó con los pecados de los que creen en Él. Si fuera otra forma, hermanos, Dios no sería justo en poner al pecador en el lago de fuego. Si Cristo ha pagado la cuenta de sus pecados como sustituto, no sería justo eso. Pero Dios es justo. Y podemos decir a todo el mundo, hay salvación para todo aquel que cree. Puede venir a Cristo. Qué precioso, hermanos. Así entienden, ¿no, hermano? Propiciação. A ver, explica mais. Eu estava pensando. Esse versículo 1 aí, ele está falando do advogado, mas esse advogado, ele tem a mesma colocação da vinda do Espírito Santo. Quando foi anunciado em João, no Evangelho de João, ele anuncia o Espírito Santo com a palavra original como Paracletos. E é a mesma palavra aqui. Quando ele fala que nós temos um Paracletos, aqui fala de advogado. E o Espírito Santo, ele veio, porque o Paracletos é aquele que atua em favor de outro, cuidando dos seus próprios interesses. Porque aqui o trabalho do Senhor Jesus tem essa mesma função. Porque se a morte de Cristo por nós, né, pagou e resolveu toda a questão do pecado, por que ele estaria hoje na glória fazendo esse trabalho de advogado, né? É justamente por causa do trabalho de Satanás que vai fazer a acusação. Então aqui ele tem esse trabalho, ele faz algo a favor de outro, cuidando do seu próprio interesse. Que é o mesmo trabalho que o Espírito Santo faz hoje em nós. The priesthood of Christ is different to the advocacy. O sacerdócio de Cristo é diferente da advocacia. In the book of Hebrews, the apostle deals with the priesthood of Christ. No livro de Hebreus, o apóstolo trata do sacerdócio de Cristo. It's really not a question of sin there. Ali não é exatamente a questão do pecado. It's to keep us from falling. É de nos manter para não cair. It's a provision God has made for us. É uma provisão que Deus fez para nós. In our weakness. Na nossa fraqueza. In our trials. Nas nossas provas. We have that resource. Nós temos esse recurso. To gain strength in the conflict. Para ganhar força nos conflitos. And if we avail ourselves of that provision, e se nós nos apossarmos dessa provisão, we will be kept from falling. Vamos ser mantidos de cair. But it's all part of the intercession of Christ. Mas tudo é parte da intercessão de Cristo. At the right hand of God for us. À direita de Deus por nós. Not all the sufferings that Christ passed through were to put away sin. Nem todos os sofrimentos pelos quais Cristo passou foi para tratar do pecado. Of course, he does not have any sympathy with our sins. De fato, ele não tem nenhuma
nenhuma afinidade ou empatia pelo nosso pecado. But he does with our infirmities Mas Ele tem por nossas enfermidades and our needs. e as nossas necessidades. But when it comes to actual sin, Mas quando chega no pecado, then we need the advocate. aí o que nós precisamos é de um advogado. As our brother has mentioned, the Lord presents his work to God, the Father. Como o irmão falou, ele apresenta, o Senhor apresenta seu sacrifício para Deus. What he paid to put away that sin. O que ele teve que pagar para colocar de lado esse pecado. And we should consider that too. E nós devemos considerar isso também. We remember the Lord tomorrow morning. Vamos lembrar da morte. Lord, se o Senhor permitir, amanhã estaremos lembrando do Senhor na sua morte. But if I'm going on with something in my life Mas se eu tenho permitido alguma coisa na minha vida that is contrary to God's holiness, que é contrária à santidade de Deus, and I break bread, e eu parto o pão, it's a very serious thing, é uma coisa muito séria. because I am professing to remember the Lord in his death Porque eu estou professando lembrar o Senhor em sua morte and going along with something that caused him the suffering. e permitindo alguma coisa que foi o que causou os seus sofrimentos. That would be a very serious thing. Isso seria uma coisa muito séria. In fact, later on, the apostle speaks of that E, de fato, o apóstolo mais tarde vai falar sobre in isso. chapter 5, No capítulo 5, a sin unto death. o pecado de morte. What is a sin unto death? O que é um pecado de morte? It may be a little difficult to understand, but a sin unto death, Talvez seja meio difícil de entender, mas o pecado para a morte, a person who continues in a path of disobedience, uma pessoa que continua no caminho da desobediência, refuses to judge it, se recusa a julgar and has ruined his testimony e arruinou o seu testemunho in the world, no mundo, so God may remove him. talvez Deus tenha que tirá-lo daqui. In fact, that happened in the assembly at Corinth. E, de fato, isso aconteceu na Assembleia de Coríntio. They were walking carelessly Eles estavam andando descuidadamente in sin, em pecado. and God had to remove some of them from the earth. E Deus teve que tirar alguns da terra. But doesn't mean that they were lost eternally. Mas isso não quer dizer que eles foram perdidos eternamente. É morte da vida, né? É perda da vida, não da alma. É juízo de morte dessa vida. Ele é tirado daqui. O irmão, uma vez, um exemplo é muito interessante. Se você andar aqui na terra, você está andando de um modo que e não há arrependimento e confissão, é melhor Deus tirar daqui e deixar lá em cima do que aqui fazer um mal testemunho. Então esse é o pecado de morte. É um pecado que leva à sua morte física. Leva você a uma morte física. Porque fala um irmão, fala dois irmãos, fala toda e ele continua do mesmo jeito. Deus fala, não tem mais nada para fazer, tem que tirar da terra, então é melhor levar. Esse seria um juízo no sentido do corpo físico, mas não da alma, porque uma vez salvo, nunca se perde. Não tem jeito de eu cometer um pecado tão horrendo que eu perca a minha salvação. Porém, isso não quer dizer que agora então carta branca para pecar, já que nenhum pecado vai fazer eu perder minha salvação, então vamos fazer o que nós bem entendemos. Não, isso é a vontade própria e a sua comunhão com Deus é maculada e você vai ser a mais infeliz de todas as pessoas, como o irmão falou na reunião anterior. Um cristão em pecado, ele está numa situação dos mais infelizes, porque na Assembleia ele não tem paz, porque ele tem a sua consciência pesa. E lá fora no mundo, ele não tem prazer, porque ele tem o Espírito Santo habitando nele. É a mais desgraçada das criaturas, porque não está feliz em nenhum lugar. Está se torturando à toa. É só confessar e é restaurado. E a coisa toma um rumo de novo. E Deus, na sua misericórdia e graça, nos mantém
e nos leva, né, a esse arrependimento para trazermos frutos depois que possa ser para a honra e glória do seu nome.